Deus seja louvado, meus irmãos. Senti da parte de Deus de contar esse testemunho para a Irmandade do canal Testemunhos de Fé. Meu nome é Dálila, tenho 29 anos, sou da Grande São Paulo e hoje vou contar uma obra que vivi. Uma obra que mudou a minha vida e que até hoje me faz chorar, porque só quem sente a presença do Espírito Santo sabe como Deus fala de forma clara, mesmo no meio da confusão. Aleluia! Nasci num lar cristão, meus irmãos. Desde o ventre da minha mãe, sou criada na graça de Deus. Meu pai, irmão Osvaldo, sempre foi muito firme nos caminhos do Senhor. Nunca faltava num culto, sempre presente, com o véu invisível da responsabilidade e da fé. Minha mãe, irmã Sônia, é organista da Comum do Jardim das Oliveiras, serva de oração, mulher de véu e joelho dobrado. Glória a Deus! Desde que me entendo por gente, lembro de ver minha mãe me acordando no domingo de manhã, com aquele jeitinho dela. Dalila, vamos, filha. Hoje é dia da reunião de jovens e menores. O Senhor tem algo lindo para ti. Eu ia com o coração leve. Amava aqueles cultos. Lembro como se fosse hoje. O cheiro do vestido limpo, o som da orquestra afinando, os irmãos se saudando com reverência. Aleluia! Desde pequena, eu já tocava teclado. Comecei a aprender com a minha mãe quando ainda nem alcançava direito os pedais. Ela puxava a banqueta, colocava um travesseiro por baixo para eu ficar mais alta. E ali, de véu na cabeça e com os dedinhos pequenos, eu glorificava a Deus com a música. Aleluia! Sempre fui muito dedicada. Meus pais me ensinaram que não existe meio termo na fé. Ou é tudo ou é nada. Nunca faltei numa reunião de jovens e menores, mesmo com febre, mesmo com dor, mesmo com escola puxada. Glória a Deus! Fui criada com zelo, irmãos. Na minha casa se orava antes de comer, antes de dormir, antes de tudo. Nunca ouvi palavrão, nunca vi briga, só oração e temor. Meu pai lia a palavra em voz alta nos domingos à tarde, depois da reunião da mocidade, e sempre dizia: Dalila, Deus vai te usar, você não é comum, aleluia! Desde nova, meus irmãos, Deus me dava sonhos, e a Irmandade falava comigo que meu rosto era iluminado. Era só terminar o culto de jovens que eu já corria para o púlpito saudar os irmãos do ministério. Eu nunca vi maldade em nada, irmãos. Era muito inocente. O cooperador de jovens já me conhecia pelo nome, porque eu sempre estava por ali, querendo ajuda. Aleluia! Nunca pensei que isso tudo, um dia, seria parte de uma grande luta espiritual que eu enfrentaria. Com 18 anos, comecei a estudar muito, pois desde criança eu dizia que queria ser médica. Sempre senti amor pelas pessoas doentes, pelas crianças especiais, pelos idosos abandonados. Fui crescendo, estudando, congregando e aos 25 anos, irmãos, passei em medicina com uma bolsa integral numa universidade no interior do Ceará, numa cidadezinha chamada Quixadá. Aleluia! Quando vi a notícia da bolsa, me ajoelhei e pedi uma palavra para Deus. Fui num culto à noite e Deus confirmou com glória. Era plano dele. Meus pais ficaram um pouco receosos no começo. Choraram, oraram, conversaram comigo. Mas quando souberam que eu tinha levado a causa até Deus e que ele tinha confirmado, não se opuseram. Me acompanharam até Quixadá. Glória! Alugamos um apartamentinho pequeno perto da faculdade, modesto, mas com paz. 8 quarteirões separavam minha casa da igreja. E no primeiro domingo ali, já levamos minha carta até a Comum do bairro Alto São Francisco. Fomos recebidos com muito amor. O ancião da Comum era um homem de fala mansa, de uns 50 e poucos anos. Se apresentou como irmão Alcebíades. Também conhecemos o cooperador de jovens, irmão Jonas, moço novo, muito respeitoso. Mas, meus irmãos, foi na hora da saudação que algo estranho aconteceu. Quando o ancião apertou minha mão, ele segurou por tempo demais. Olhou nos meus olhos e disse: "Ela é muito linda. Logo, logo vai arrumar um irmãozinho aqui para casar com ela." E deu uma risada abafada.
Todo mundo riu, inclusive eu, sem entender direito. Achei que era só uma brincadeira, mas aquela risada ficou na minha cabeça. Não era uma risada pura, tinha algo estranho. Aleluia! Naquele dia, depois de entregar a carta para o ministério, eu e meus pais voltamos para casa com o coração apertado, mas em paz. Aleluia! Eles ficaram comigo ainda 2 dias, me ajudando a organizar as coisas, a conhecer melhor os arredores, e depois retornaram para São Paulo com o coração cheio de saudade e oração. Glória a Deus! Fiquei sozinha naquele apartamento pequeno, simples, mas limpinho. Tinha só um quarto, um banheiro e uma cozinha acoplada à sala. Não tinha muita mobília, mas tinha paz. Aleluia! Eu tinha levado meu teclado junto, porque onde eu estivesse, queria continuar tocando para o Senhor. Deus sabia, meus irmãos, que mesmo longe de tudo que era familiar, eu estava ali debaixo de uma palavra. Nos primeiros dias em Quixadá, tudo parecia tranquilo. Fiquei 2 semanas inteiras indo em todos os cultos. Ia na quarta-feira à noite, no sábado e no domingo de manhã na reunião de jovens e menores, e à noite no culto oficial. Sentia a presença de Deus forte, como se Ele estivesse ali me abraçando e dizendo: "Eu te trouxe, filha, estou contigo." Aleluia! Cheguei até a ir numa reunião da mocidade no segundo domingo, às 14 horas. Foi um culto lindo, muito espiritual, e quem atendeu foi justamente o ancião, irmão Alcebíades. Ele pregou sobre vigilância, falou muito de santidade e zelo, e a irmandade glorificava muito. Mas uma coisa me chamou a atenção. Durante a pregação, ele olhava muito na minha direção. Não era olhar de servo de Deus, era diferente. Fiquei inquieta, mas logo pensei: Deus me guarde de imaginar coisa onde não há. Aleluia! Naquele mesmo dia, após o culto à noite, ele veio novamente falar comigo. Saudou-me, perguntou como estava me adaptando na cidade e disse: "Quixadá é pequena, mas é cheia de irmãos bons. Você vai se acostumar logo. E com a beleza que você tem, vai ser disputada pelos jovens da mocidade." E deu outra risadinha abafada. Irmãos, confesso que aquilo me incomodou. Sorri, mas por dentro eu não gostei. Não era costume de ancião falar assim com uma moça solteira. Mesmo assim, orei em casa, pedi a Deus para guardar meu coração e segui firme. Glória a Deus! Comecei a fazer amizades na mocidade. Conheci a irmã Letícia, filha do irmão Alcebíades. Moça boa, tinha 17 anos na época. Ela também era organista, como eu, e logo nos identificamos. Começamos a conversar após os cultos, e ela foi me mostrando a cidade. Muito educada, temente, bem criada na graça. Aleluia! Foi numa dessas conversas, num domingo pela manhã, depois da reunião de jovens, que ela me convidou. "Irmã Dalila, vai almoçar lá em casa hoje? A mãe fez uma comida boa. Vai ser bom para a irmã conhecer melhor a família. Meu pai vai gostar. Na hora achei que seria bom, afinal era a filha do ancião, e não vi maldade alguma." Disse que sim e fomos juntas. Chegando lá, irmãos, fui recebida pela irmã Iracema, esposa do irmão Alcebíades. Mulher mansa, muito respeitosa, parecia muito firme na graça. A casa era simples, mas acolhedora. Quando entrei, vi uma Bíblia aberta na mesa da sala e o coração se acalmou. Glória! Conversamos um pouco, tomamos suco e quando o almoço foi servido, estávamos eu, a irmã Letícia e a irmã Iracema na cozinha. Foi aí que a porta dos fundos se abriu e entrou o ancião. Irmãos, quando ele entrou, meu corpo arrepiou. Eu não sabia explicar o porquê, mas parecia que algo espiritual me incomodava. E o mais estranho, Letícia nunca tinha mencionado que era filha dele. Nada, em momento algum. Aleluia! Ele me viu e com um sorriso disse: "Oh, a irmã Dalila veio almoçar com a gente. Que honra! Seja bem-vinda, filha. A casa é sua." Me saudou com a mão, mas dessa vez foi mais respeitoso. Sentamos, comemos, a conversa foi leve e naquela hora até pensei: "Senhor, talvez eu tenha interpretado mal.
Talvez tudo isso tenha sido bobagem da minha cabeça. Cheguei a pedir perdão a Deus ali mesmo durante o almoço. Aleluia! Terminamos de comer, agradeci, me despedi e disse que iria caminhando para casa. Agradeci a Letícia e a irmã Iracema e fui saindo. Foi então que o ancião, já de pé na cozinha, falou: Irmã Dalila, aceita uma carona? O sol tá muito quente. Na hora agradeci e recusei. Não precisa, irmão. É pertinho. Gosto de caminhar. Obrigada, viu? Comecei a andar pela rua, ouvindo no fone alguns hinos que minha mãe tinha gravado para mim. Estava tranquila quando de repente escuto um carro frear devagar ao meu lado. Era ele, o ancião. Abaixou o vidro do carro e disse com aquela voz: Irmã, entra aí, vou na mesma direção. Te deixo na porta. Na hora fiquei sem reação. Pensei, mas como ele sabe onde eu moro? Nunca tinha dito. Aquilo me incomodou, mas, por ser homem do ministério, entrei, ainda com aquele temor de não julgar mal um servo de Deus. Mas assim que entrei, ele trancou as portas e subiu os vidros. É só para ligar o ar, irmã. O calor tá forte hoje, né? Senti um aperto no peito, irmãos. Algo dentro de mim dizia: sai daí. Mas já era tarde. Ele começou a falar de casamento. Perguntou se eu já tinha arrumado um irmãozinho e que eu era muito bonita, educada, estudiosa, médica. Sonho de qualquer rapaz, ele disse. Eu respondia pouco, só para manter a educação. Quando chegamos perto da minha casa, ele parou o carro, colocou a mão na minha coxa e falou: Quem sabe Deus não prepara um irmãozinho com dinheiro para pagar sua faculdade em São Paulo? Irmãos, naquela hora, meu sangue gelou. Saudei ele, abri a porta e saí correndo. Entrei em casa com o coração aos pulos. Peguei o véu, me ajoelhei e comecei a orar. Glória! Aleluia! Eu não sabia nem por onde começar a oração. Só chorava. As palavras não saíam. Era só o gemido da alma e o sussurro do coração. Aleluia! Não demorou muito para eu perceber que alguma coisa estava errada. Como ele sabia onde eu morava? E ainda falou até o número da minha casa. Isso me deixou inquieta. Pensei em ligar para os meus pais, contar tudo, mas na hora a voz da prudência falou mais alto. Eles já estavam preocupados comigo estar sozinha numa cidade distante. O medo deles era com o ambiente da faculdade, com o mundanismo, com as influências de fora. Nunca imaginaram que o problema podia vir de dentro da igreja. Glória! Na quarta-feira de manhã, me arrumei para ir à aula. Peguei minha bolsa, conferi o material e saí como sempre. Mas logo na calçada senti algo estranho. Havia um carro igual ao dele estacionado a uns 15 metros da minha porta. Meu coração acelerou. Tentei disfarçar, segui meu caminho, olhei para trás uma ou duas vezes. Mas ele não se moveu. Ainda assim, algo me inquietava. No dia seguinte, a mesma coisa. E no outro também. No quarto dia, achei que enfim aquele pesadelo tinha cessado. Saí de casa mais cedo, respirei fundo ao não ver o carro na esquina e por um momento senti um alívio no peito. A manhã estava silenciosa, só se ouvia o cantar de uns passarinhos numa árvore grande da calçada de cima. Apressei o passo, determinada a não pensar mais naquilo, a focar nos estudos, a entregar tudo nas mãos do Senhor. Mas foi só virar a esquina seguinte, que lá estava ele, parado com o carro encostado, vidro abaixado, como quem me esperava. Na mesma hora, o gelo percorreu minha espinha. Ele sorriu como se fosse a coisa mais normal do mundo e falou: A irmã tá indo para a faculdade? Tá precisando de carona? Travei. Fiquei parada sem saber o que responder. Só balancei a cabeça e disse: Não, irmão, obrigada. Prefiro caminhar mesmo. Tentei seguir como se nada tivesse acontecido. Mas ele não desistiu. Arrancou devagar, passou por mim e parou o carro mais à frente, na mesma calçada. Abriu o vidro outra vez e falou mais alto: Vai continuar se fazendo de difícil? Irmãos, naquele momento, minha alma gritou por dentro. Aquela frase não veio de um servo de Deus. Aquilo era afronta, era espírito estranho, era sombra querendo se disfarçar de luz.
Meu coração começou a bater tão rápido que eu só pensava em sair dali. Meus olhos marejaram, mas segurei. Acelerei o passo e ele acompanhava o carro devagar ao meu lado. Com uma mão no volante e a outra gesticulando para fora, ele fazia sinais, como se implorasse. Não tive dúvida. Peguei meu celular, abri a tela, coloquei no ouvido e comecei a fingir uma ligação. Ele escutou aquilo e, na hora, pisou no acelerador e sumiu. Glória! Meus passos estavam trêmulos, minhas mãos frias, o rosto quente. Tive que parar num ponto de ônibus mais à frente. Sentei no banco e chorei baixinho. Não consegui ir para a aula. Peguei o caminho de volta para casa, cabeça baixa, alma em pedaços. Aquilo não era mais um incômodo, era perseguição. Cheguei, fechei as janelas, tranquei a porta e fui direto para o quarto. Ajoelhei com força, como quem se lança num refúgio, e clamei com todo o meu ser. Senhor, o que é isso? Por que está acontecendo isso comigo? O Senhor me mandou para cá. Eu pedi palavra, eu vim debaixo de confirmação, eu vim em paz. Era só pranto e clamor. O silêncio da casa era quebrado pelo som da minha alma ferida. E no meio daquele quebrantamento, senti uma presença entrar naquele quarto. Aleluia! Não vi, mas senti. Como se o Senhor se assentasse do meu lado e colocasse a mão no meu ombro. A paz não veio de fora para dentro, veio de dentro para fora. E uma voz suave soprou no meu espírito. Eu vi, eu estou vendo, não temas. Fiquei ali ajoelhada por horas. Não me importava com o relógio. Queria só sentir que eu não estava sozinha, que o céu estava me guardando, mesmo quando os olhos humanos não viam nada de errado. Naquela noite, fui em uma congregação bem longe dali, num bairro que nem lembro o nome direito. Sentei no último banco, com o véu no rosto e o coração machucado. Quando a palavra foi lida, era como se Deus tivesse escrito só para mim. Ainda por um pouco o justo será provado, mas depois será exaltado com honra. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Fui tomada de um choro manso, daqueles que lavam por dentro. Glorifiquei em silêncio e voltei para casa com a certeza de que o céu estava agindo. Aleluia! Na manhã seguinte, ainda estremecida do dia anterior, decidi não sair de casa. Fechei todas as janelas, desliguei o celular e fiquei de joelhos quase o dia todo. Era como se meu espírito soubesse que algo ainda mais grave estava para acontecer. Eu chorava, glorificava, depois me calava. Era um revezamento de sentimentos que só quem já passou por uma guerra espiritual entende. Glória! No fim da tarde, peguei o celular para avisar meus pais que estava bem, mas que tinha sido um dia difícil. Quando liguei o aparelho, vi que havia uma nova mensagem no WhatsApp. Era de um número desconhecido. Abri sem pensar. E ali estava, uma foto suja, uma imagem podre. Daquelas que a gente não acredita quando vê e precisa olhar 2, 3 vezes para entender que não é montagem. Era ele. O mesmo que estava em cima do púlpito no domingo, abrindo o culto, saudando a irmandade. O mesmo que dizia palavras doces com a Bíblia na mão, agora enviando uma foto do seu corpo nu, como se fosse uma brincadeira, como se não estivesse cometendo um crime diante de Deus. Aleluia! Meu corpo travou. O celular caiu da minha mão e eu gelei dos pés à cabeça. Fiquei sem ar por alguns segundos, com a alma revirada. Irmãos, é uma sensação que não se descreve. Não é só nojo, é violação. É como se alguém tivesse chutado a porta da tua paz e entrado com o inferno inteiro. Na mesma hora, liguei para os meus pais. Tremendo. Chorei tanto que minha mãe mal conseguia entender o que eu falava. Meu pai tomou o celular dela e disse com aquela voz firme: "Calma, filha. Não faça nada. Nós estamos indo." Não demorou 3 dias. Meus pais chegaram em Quixadá com o semblante fechado e os olhos cansados da viagem, mas com uma decisão no coração. Meu pai, servo de Deus sério, nunca foi de levantar a voz, mas naquele dia ele estava tomado de uma indignação santa. Glória!
Antes de qualquer coisa, mostrei tudo. Os prints, as mensagens, os números diferentes, a perseguição na rua e, por fim, a foto. Minha mãe caiu em lágrimas na hora. Não conseguia acreditar. Aquela família que nos recebeu com tanta doçura, aquela filha que parecia tão inocente, aquela esposa respeitosa. Era tudo verdade? Era esse o homem por trás do título? Meu pai, sem dizer uma palavra, pegou todos os registros, organizou num envelope, dobrou com cuidado e disse: "Vamos agora no ministério. Isso não pode ficar assim." Fomos os 3. Chegando na casa do irmão cooperador, que fazia parte do Ministério da Comum, ele nos atendeu com respeito, sem saber do que se tratava. Quando meu pai entregou o envelope e explicou calmamente o que estava acontecendo, o rosto dele foi se transformando. Ficou branco, pálido. Mal conseguia olhar para mim. Disse apenas: "Isso é muito grave. Precisamos levar isso aos demais irmãos do ministério. O ancião não pode mais atender enquanto isso não for tratado. Irmão Osvaldo, obrigado por trazer. Vamos cuidar disso com responsabilidade e temor." Meu pai só respondeu: "Não vim aqui fazer escândalo. Vim aqui buscar justiça. Deus é Deus de ordem. Se ele não tolera mentira no altar, muito menos essa imundícia." Fomos embora em silêncio. Meu coração estava apertado, mas ao mesmo tempo senti uma paz, porque eu sabia, a obra estava começando. E dessa vez não era obra de homem. Era Deus que estava abrindo o céu para limpar aquilo que estava escondido. Aleluia! 2 dias depois da entrega das provas, o silêncio que dominava a igreja começou a se transformar num barulho abafado. Não era barulho de som, era barulho de olhos. Olhos assustados, olhos atentos, olhos desconfiados. A Irmandade ainda não sabia o que estava acontecendo, mas no céu, o juízo já havia sido decretado. Aleluia! Meu pai decidiu que eu não voltaria aos cultos até que tudo fosse tratado. Foi difícil. A dor de não pisar na casa do Senhor com aquele véu na cabeça doía mais do que qualquer afronta. Mas eu obedeci, porque naquele momento o que estava em jogo não era só minha comunhão, era a santidade da obra de Deus. Glória! Na mesma semana, fomos chamados para uma reunião com os irmãos do ministério. Na casa do cooperador estavam presentes mais 2 cooperadores de ofício, o diácono e um irmão mais velho, que era tido como referência da comum. Quando entramos, não havia formalidade, só o peso da gravidade no ar. Nos sentamos, meu pai com o envelope nas mãos e todos já haviam lido tudo. O cooperador principal respirou fundo e disse: "Irmãos, já ouvimos os 2 lados. O ancião também foi chamado para conversar. Ele nega tudo, diz que é perseguição. Mas as provas estão aqui, são evidentes, são diretas. A foto, os prints, a localização, os números, tudo confere. E para nossa surpresa, desde que vocês entregaram isso aqui, outras moças começaram a procurar o ministério. Naquela hora, minha mãe segurou minha mão, meu coração disparou." O cooperador continuou: 3 meninas, até agora, 3 irmãs da mocidade, todas com idade entre 15 e 19 anos. Todas relataram situações parecidas, mensagens, insistência, perguntas inapropriadas, caronas oferecidas, mãos onde não deviam estar. Fechei os olhos, irmãos. O chão sumiu. Glória! O que mais me chocou? Disse um dos cooperadores mais velho com os olhos marejados. Foi uma das irmãs dizer que achava normal, que pensava que era só o jeito dele. Ela não contou antes porque achava que era carinho. Aleluia! Aleluia! Que ponto a obra chegou! Foi aí que o irmão mais antigo, o que mal tinha falado até então, se levantou. Um senhor de cabeça branca, fala firme, homem de oração. Ele olhou para cada um dos presentes e disse: "Chegou a hora de rasgar o véu. Não dá mais para esconder sujeira debaixo do tapete do púlpito. Deus nos confiou um povo santo. A casa do Senhor não é esconderijo de lobo disfarçado de pastor.
glorifiquei em silêncio. Aquela fala ecoava nos corredores da minha alma. Aleluia! O cooperador então confirmou: vamos apresentar o caso aos irmãos do Estado. Isso vai subir para o conselho. Não podemos mais mantê-lo no ministério nem mais um culto sequer. Ele foi suspenso hoje de manhã. Não atenderá mais, não pregará mais, não sairá em visita. E Dalila, pode ter certeza, Deus começou essa obra por tua causa. Glória! Voltei para casa com um alívio pesado. Sim, porque o alívio veio, mas o coração ainda carregava o estrago de tudo que vivi. Ainda assim, glorifiquei, porque mesmo ferida, fui instrumento de um livramento que alcançou outras. Aleluia! No fim daquela mesma semana, recebemos um telefonema inesperado. Era um irmão do ministério dizendo: Irmão Osvaldo, mais 5 moças procuraram os cooperadores. Estamos agora com 8 casos registrados, além do da tua filha. Não deu outra semana, e esse número já estava em 16. 16 irmãos, 16 meninas, irmãs, servas de Deus, perseguidas pelo mesmo homem que subia naquele púlpito com a voz mansa e a Bíblia na mão. Não sabíamos se havia mais, talvez outras nunca falariam, mas ali, diante do ministério, do povo e do céu, a máscara havia caído. Aleluia! A notícia caiu como uma bomba. A cidade inteira ficou abalada. Os irmãos choravam. As irmãs se perguntavam como não viram antes. E a família dele... irmãos! A esposa, irmã Iracema, ficou em choque. A filha, Letícia, entrou num estado de negação. Quando souberam de tudo, pararam de congregar. Disseram que precisavam de tempo, que não sabiam quem ele era. E com o tempo, se mudaram. Sumiram da cidade. Ele não apareceu mais. Um dia apenas chegou a notícia. O ancião fulano deixou a cidade. Sem despedida, sem culto de partida, sem explicação pública. Sumiu. E a obra ficou. Porque a obra é santa, mesmo quando alguns dos homens que nela pisam se tornam impuros. Glória! O tempo passou, irmãos. As semanas se transformaram em meses. O escândalo sacudiu aquela pequena congregação, mas também despertou um temor profundo em muitos corações. Irmãos que antes caminhavam no automático começaram a dobrar o joelho com mais sinceridade. Irmãs que andavam caladas passaram a confiar mais nas servas mais velhas. A juventude ficou em alerta, não de medo, mas de vigilância. Aleluia! Eu segui firme, com cicatrizes no espírito, sim, mas com a alma sustentada pela mão de Deus. Fiquei em Quixadá por mais um tempo, até que, de forma milagrosa, consegui uma transferência para uma faculdade em São Paulo. Voltei para a casa dos meus pais com um peso a menos e uma missão cumprida. Orei muito antes de deixar aquela cidade. Deus me mostrou que não era covardia sair, era cumprimento de etapa. Ele mesmo tinha me enviado para lá, e foi ele quem me recolheu no tempo certo. Aleluia! Fiquei um bom tempo sem contar essa obra para ninguém. Toda vez que alguém me pedia um testemunho, eu falava de outros livramentos, de curas, de orações respondidas. Esse ficava guardado no canto mais íntimo da minha memória. Porque não é fácil falar quando a ferida foi profunda, quando foi dentro da igreja, quando foi com alguém que usava terno e microfone, quando foi com quem dizia Deus te abençoe, com a mesma boca que depois usava para assediar. Glória! Mas o Espírito Santo começou a incomodar meu coração de novo. Comecei a ver outras irmãs passando por provas parecidas, silenciadas pelo medo, julgadas pela aparência, desacreditadas por causa do respeito ao cargo. E foi aí que senti: não podemos mais nos calar. Essa obra que aconteceu comigo foi dura, foi dolorosa. Me fez perder noites de sono, me fez desconfiar de mim mesma, me fez pensar que eu estava ficando doida. Mas Deus nunca me deixou, e hoje eu entendo. Ele me levantou como uma atalaia, como um alerta, porque enquanto o trigo cresce, o joio também está ali, mas o tempo da foice chega, e chegou naquela congregação. Aleluia!
Hoje sou médica formada. Com lágrimas nos olhos e certeza no peito de que a justiça de Deus não falha. Às vezes, ela demora aos nossos olhos, mas nunca aos olhos dele. E mesmo que muitos tenham duvidado, zombado ou virado o rosto, o céu inteiro me abraçou naquela madrugada em que pensei em desistir. Aleluia! Talvez você, irmã, esteja passando por algo parecido. E talvez você pense que ninguém vai acreditar, mas deixa eu te dizer, Deus acredita em você, e Ele vai levantar os olhos certos, os ouvidos corretos e a mão justa para te defender. Não tema, não se cale, não aceite a impureza debaixo do nome santo do nosso Senhor. Ele vai agir, Ele vai limpar, Ele vai restaurar. E você, irmão, que está ouvindo esse testemunho, vigia. Cuida da tua casa, cuida da tua mocidade. E se ouvir um relato como esse, não duvide logo de quem conta. Ore primeiro, pergunte para Deus. Aleluia! Esse foi o testemunho que senti de contar. Eu sou a irmã Dálila e agradeço a cada um que ficou até aqui. Se esse vídeo tocou teu coração, compartilha. Comenta aqui embaixo. Deixa o teu glória, a tua paz de Deus e ajuda essa obra a alcançar outras almas. Quantas Dalilas ainda estão caladas, com o coração sangrando no banco da igreja? Vamos juntos ser instrumentos de socorro e verdade, e que o nome do nosso Deus continue sendo glorificado, acima de tudo e de todos.